Por que nós temos relações e sentimentos tão conturbados, confusos e dolorosos? A resposta para essa pergunta pode variar por conta de elementos sociais, econômicos, familiares, políticos e psicológicos. Porém, existe um homem que pode nos ajudar a tentar compreender fatores internos e interpessoais complexos que influenciam diretamente em nossas realidades. O nome desse homem? Freud. Chegou a hora de você saber mais sobre a vida desse pensador e conhecer algumas das suas principais teses e teorias. Antes de qualquer coisa, precisamos destacar algo importante. Freud era um homem muito triste. Essa informação pode parecer irrelevante, mas definitivamente não é. Voltaremos a falar disso daqui a pouco neste mesmo vídeo. Filho de judeus de classe média, Sigmund Freud nasceu no ano de 1856, em Freiberg, uma cidade que ficava no Império Austríaco e que hoje chama Pribor e faz parte da República Tcheca. Com menos de 3 anos de idade, ele se mudou com os pais para Leipzig, onde ficou por menos de um ano até se mudarem para Viena. E pela maior parte de sua vida, Freud acabou morando na capital austríaca. Contudo, ele acabou falecendo em outra capital europeia, Londres, em setembro de 1939. E até a própria morte foi frustrante, digamos assim, para esse gênio da humanidade. Afinal, ele sempre acreditou que fosse morrer entre os 61 e 62 anos de vida, porque sempre achou esses dois números muito assustadores. Porém, acabou indo até os 83. E 20 e poucos anos a mais em uma vida de tristeza constante pode ser uma eternidade. Mas o que Freud fez durante sua brilhante carreira também foi eterno. Ele ingressou na Universidade de Viena aos 17 anos de idade e demorou um pouco para ser bem-sucedido. Como estudante de medicina, por exemplo, um de seus grandes focos era dissecar enguias para encontrar os seus órgãos reprodutores, algo muito específico e pouco relevante para a obra do pensador que a gente tanto conhece hoje em dia. Freud também cometeu outros equívocos, como na tentativa que teve de promover a cocaína como uma droga medicinal. Esse erro, entretanto, ele corrigiu rapidamente, após constatar que era uma ideia perigosa e viciante. Após esses e outros fracassos e momentos peculiares, Freud resolveu explorar aquilo que mais o incomodava, a tristeza. Eu avisei que esse sentimento seria importante. Freud era um homem que estava constantemente triste e dizia que o paciente com o qual mais se preocupava era ele mesmo. Por ser tão insatisfeito e frustrado, acabou chegando a grandes conclusões sobre a infelicidade humana, criando inclusive uma disciplina que seria o seu maior legado, a psicanálise. O estudo pioneiro e referência de Freud foi o livro A Interpretação dos Sonhos, que ele lançou no ano de 1900. Só que muitos outros livros também vieram após esse. E para descobrir os motivos que levavam até a tristeza, Freud começou a investigar a mente humana e principalmente as relações criadas e cultivadas com outras pessoas. Assim surgiu o termo intitulado Princípio do Prazer. Freud sugeria que todos nós somos movidos por um princípio de prazer, que é responsável por nos aproximar de recompensas físicas e emocionais e, ao mesmo tempo, por nos afastar de coisas pouco prazerosas, como disciplina e trabalho. Refletir sobre isso na vida adulta é relativamente óbvio, porque a gente sente na pele, no dia a dia. Porém, esses padrões existem desde a infância de um ser humano. Quando crianças, somos guiados quase que exclusivamente pelo princípio do prazer. No entanto, os adultos responsáveis por essas crianças acabam criando limites, até porque se o princípio do prazer for seguido sem restrições, pode levar a consequências imprudentes e perigosas. Para crianças e para adultos. Se seguirmos apenas os nossos prazeres, possivelmente vamos comer demais, trabalhar muito menos, o que não seria ruim, e quem sabe até manter relações sexuais com membros de nossas famílias, por mais chocante que isso possa parecer. Ao nos adaptarmos, estamos fortalecendo o princípio da realidade. Contudo, Freud acreditava que existem tipos melhores e piores de adaptações, e as mais problemáticas são as neuroses. Neuroses são resultados de negociações que reprimiram o princípio do prazer de uma maneira equivocada, e essas negociações conflituosas nos ajudam a entender mais sobre a relação entre 3 partes de nossas mentes. O id, movido pelo princípio do prazer, o superego, que é movido pelo desejo de seguir regras e fazer aquilo que é certo de acordo com a sociedade, e o ego, aquele que basicamente se acomoda no meio dos dois anteriores. Entretanto, para compreender ainda melhor essas dinâmicas, Freud defendia a ideia de que precisamos sempre voltar novamente à infância para desbravar as origens dessas neuroses.
Segundo o pensador, nós passamos por 3 fases durante o processo de crescimento. A primeira delas é a fase oral, na qual lidamos com todos os sentimentos por meio da ingestão e da alimentação. E se os pais não forem cuidadosos, possivelmente a criança terá todos os tipos de neuroses vindas dessa etapa. Afinal, tiraríamos o prazer do ato de recusar ou aceitar uma comida, de utilizar alimentos como calmantes e odiaríamos a ideia de depender de alguém para comer. Posteriormente, passamos pela fase anal, em que nossos pais nos dizem o momento exato e o local adequado para fazermos cocô. E é nessa etapa que aprendemos sobre limites de autoridade e nos tornamos menos dispostos a dar o braço a torcer ou o ânus a agir. A terceira e mais polêmica é a fase fálica, que dura até os 6 anos de idade. Sim, 6 anos. Por mais chocante que possa ser, Freud defendia a ideia de que crianças possuem sentimentos sexuais, e nesta fase elas direcionam esses impulsos aos pais, que são as pessoas mais acessíveis e importantes de suas vidas naquele momento. E a partir da fase fálica, Freud chegou àquilo que chamava de o complexo de Édipo, muito famoso e citado até hoje. De acordo com esse complexo, nós, seres humanos, somos predispostos de forma inconsciente a amar um de nossos pais e a odiar o outro. E o que tem de complexo nisso? Bem, além dos conflitos que isso poderia causar, existe um fator sexual envolvido. Por mais que os nossos pais nos amem de maneira incondicional, eles não podem estender isso para a vida sexual. Ou seja, eles sempre vão fazer amor no sentido mais bíblico da palavra com um parceiro ou uma parceira. E isso faz com que nosso interior sinta um ciúme intenso e perigoso com relação aos nossos pais, especialmente àquela figura materna ou paterna da qual gostamos mais. Agora imagine as preocupações internas e confusas que esse complexo pode gerar na mente de uma criança pequena, que ainda não sabe lidar com esses sentimentos, nem para assimilá-los e muito menos para explicá-los. Os traumas podem ser extremamente duradouros. Assim como aqueles traumas causados por comportamentos perturbadores provenientes de nossos pais. Nossos responsáveis nos dão amor, mas muitas vezes podem confundir isso com outros sentimentos. Além disso, a tendência é que sejamos fiéis aos padrões de comportamento dos nossos pais e criadores, por mais bizarros e destrutivos que esses padrões possam ser. Por exemplo, se o nosso pai for uma pessoa mais fria e pouco amorosa, carinhosa, a tendência é que associemos sempre o amor como algo mais distante e pouco afetivo. E convenhamos, isso pode dificultar bastante as nossas futuras relações adultas, especialmente as amorosas. Inclusive, o tipo de relação que mantemos com os nossos pais podem nos mostrar como é difícil unir amor e sexo, pois as pessoas responsáveis por nos ensinarem o que é o amor são exatamente aquelas pessoas com as quais nós não podemos fazer sexo. Dessa forma, podemos constatar uma coisa assustadora. Quanto mais apaixonados estivermos por alguém, mais difícil é fazer sexo com essa pessoa, pelo menos no longo prazo dessa relação. E essa conclusão, ou esse sentimento prévio a ela, pode criar crises imensas em namoros e principalmente em casamentos de muitos anos. Freud dizia que não existe uma solução fácil para isso, porque é impossível nos tornarmos seres 100% racionais, e principalmente porque nós não temos poder para mudar a sociedade. Sim, a sociedade também tem uma grande parcela de culpa nesse processo. Segundo o pensador, a sociedade vive nos impondo regras morais para deixarmos de lado os nossos desejos imediatos. Não por acaso, o incesto é tão reprovado e a pessoa que se relaciona com vários parceiros e parceiras é julgada intensamente, especialmente se for mulher. Sociedades são neuróticas, por isso existem tantos conflitos bélicos, verbais, físicos e políticos. Essa compreensão dos indivíduos e das sociedades nas quais eles estão inseridos contribuía para aumentar a tristeza de Freud. Porém, em vez de largar isso para lá, ele resolveu tratar essas neuroses com a psicanálise. A partir de análises psicanalíticas adequadas, pessoas poderiam descobrir os seus objetivos, medos, traumas e superar certas dificuldades e determinados sentimentos que deixam a realidade mais difícil e desgastante. Freud fez várias sessões analisando elementos-chave dos seres humanos, como sonhos e piadas. Com esses trabalhos, concluiu que o inconsciente e acontecimentos passados tinham grande influência na vida das pessoas, e ao constatar isso, ficava mais fácil livrá-las de certas neuroses.
É possível sim discordar de Freud, até porque existem diversas linhas de pesquisa diferentes no meio da psicologia, da psicanálise e da neurociência. E também é tentador discordar de alguém que prega uma realidade tão difícil para os seres humanos. Contudo, muitas vezes temos sentimentos inexplicáveis e raivosos envolvendo nossas relações interpessoais, nosso trabalho e até mesmo os nossos hobbies. E lembrar das teorias de Freud nesses momentos pode pelo menos estimular um pouco de racionalidade para que nossa mente consiga conter e entender essas neuroses, mesmo que elas sejam conturbadas, confusas, dolorosas e recorrentes. Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas para quem é de noite, para quem está assistindo à noite, boa noite. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jefferson Leite, sou professor do curso aqui de formação em psicanálise clínica. Estarei com vocês aí nos próximos meses, né, nessa viagem de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento, né, e evolução profissional. E é um prazer para mim estar recebendo todos vocês que estão aqui. Aqui eu estou falando com pastores, pastoras e líderes. Eu também sou pastor, né? Há 8 anos sou pastor e nós tivemos aí essa visão de abrir uma turma especial para pastores, pastoras e líderes. Então, se você está aqui é porque você recebeu uma mensagem no seu WhatsApp, é porque você foi indicado ou indicada por algum outro pastor. E o nosso desejo é justamente esse: levantar homens e mulheres capacitados e treinados através da psicanálise para ajudar milhares e milhares de pessoas. Com a alta demanda de cristãos sendo atingidos por doenças emocionais, vimos essa necessidade. E no dia 24 agora de outubro saiu uma notícia na Forbes que a saúde mental ela ultrapassou o câncer já se tornou uma epidemia nacional e é considerado como a doença silenciosa. E nós sabemos que em todos os ambientes nós estamos sujeitos a desenvolver ou ter algum tipo de doença emocional, tá? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Já se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário, como é que está o meu áudio, como é que está a minha imagem. A partir de agora, esse canal, essa plataforma do YouTube, será o nosso ponto de encontro aos sábados, tá? Algumas aulas serão ao vivo, algumas aulas serão gravadas, mas o nosso compromisso aqui do Instituto Apoio Cidadania e da equipe que está por trás de tudo isso aqui é que nós estejamos juntos entregando o melhor conteúdo, aprendizado e desenvolvimento humano. Lembrando também que nós temos um grupo, né? Se você já está no grupo, seja bem-vindo. Hoje é 8 de novembro, tá? Então, até o final do mês de novembro, nós estaremos com matrículas abertas para essa formação. Se você conhece algum pastor, pastora, líder de casais, líder de jovens, líder de senhoras, ou alguém que tem um chamado para cuidar de pessoas, ou, quem sabe, sempre teve um sonho de ser psicólogo, psicóloga ou terapeuta, essa é a oportunidade. Hoje vamos fazer aqui a apresentação do nosso curso. Quais são os conteúdos programáticos, as áreas de atuação, a base legal da psicanálise no Brasil. Então vamos trazer aqui todas as informações para você que já está aqui matriculado e para aquelas pessoas que ainda querem ou vão se matricular, porque as matrículas continuam abertas até o final do mês de novembro, tá certo? Vamos lá então? Dispensa aí as apresentações, né? Já falei, alguns não me conhecem, outros me conhecem. Tem também o nosso Instagram, Jefferson Leite Off, Jefferson Leite Off é o nosso Instagram. Se você está no grupo, tem o meu WhatsApp particular, onde pode me perguntar ou falar comigo a hora que você quiser, tá certo? Então vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje, de apresentação do nosso curso de formação em psicanálise clínica. Hoje estamos na nossa aula inaugural, tá certo? Nossa aula inaugural. Eu estou aqui com o meu computador aberto na minha frente, com uma apostila, que no término dessa aula eu vou enviar para você. Ela é sua, feita com muito carinho, e todas as aulas serão assim. Nós teremos uma apostila de apoio, e essa apostila será liberada para você antes da aula ou depois da aula, tá? Eu quero pedir desculpa a vocês porque estamos agora no período natalino, final do ano chegando,
e as pessoas começam a reformar a casa. Então tem uma casa aqui que está em reforma. Então, se vocês virem algum barulho, me perdoe, tá, gente? Me desculpem, mas eu não poderia deixar de entregar essa aula como combinado para vocês, tá bom? Vamos embora. Foca aí no negócio que vai dar certo, que vai fluir. Beleza. Então, o objetivo geral do curso é formar profissionais éticos. Então, a partir de hoje, aqui você entra em uma jornada profissional, tá? Onde nós vamos trabalhar a ética profissional e todo o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui durante vários meses vai fazer com que você se torne aí um profissional ético, consciente e preparado para compreender o inconsciente. Eu quero aqui abrir um parêntese e dizer o seguinte: a psicanálise, ela tem mais de 100 anos, né? E ela trabalha o inconsciente. Tanto a psicologia, a psiquiatria, a medicina já comprovou que existe o inconsciente, inconsciente. E é o que a gente vai trabalhar aqui ao longo do nosso curso. Promover autoconhecimento e auxiliar pessoas na superação de conflitos emocionais, relacionais e espirituais. Como vocês aqui, os senhores e as senhoras, são pastores, a gente vai ver que vários e vários, ou a maioria dos conflitos, também tem uma correlação espiritual e também emocional, tá? Utilizando os fundamentos da psicanálise clássica e contemporânea. Então, nós vamos trabalhar aqui conteúdos e ferramentas da psicanálise clássica de Freud, né? Vamos trabalhar aqui a psicanálise freudiana, que é a espinha dorsal, é a base da psicanálise mundial, e também a contemporânea. Então vamos trazer aqui alguns conhecimentos contemporâneos, vamos trazer aqui um pouco de neurociências, enfim. E com tudo isso aí vai formar um conteúdo bem legal, bem interessante e com bastante propriedade para a gente atuar lá na frente. E aí eu quero apresentar para vocês aqui o nosso conteúdo programático. O que é que a gente vai trabalhar, professor Jefferson, no curso da psicanálise clínica? Vamos lá então? O módulo 1, vamos trabalhar sobre fundamentos da psicanálise, como é que surgiu a psicanálise, de onde veio a psicanálise, quem foi Freud, né, a sua história. Então vamos trabalhar aqui, Freud, Jung, Adler, Lacan. Vamos trabalhar o id, o ego, o superego, inconsciente, repressão, pulsão, mecanismos de defesa, complexos e sonhos. No módulo 2, vamos trabalhar sobre teorias e escolas psicanalíticas. Quais foram as escolas, quais são as teorias, entre elas a escola freudiana, a escola junguiana, lacaniana, relações objetais e cultura contemporânea. Tá? No tópico 3, ou módulo 3, vamos trabalhar sobre técnicas e práticas clínicas. Então vamos trabalhar aqui o SET terapêutico ou o SET analítico, como é que eu faço meu atendimento, é presencial, é online, é individual, é grupal, quanto tempo, quanto eu cobro, enfim, o que é que eu digo, o que é que eu não digo. Então a gente vai trabalhar aí toda essa estrutura do SET, do espaço terapêutico, tá bom? Ética, escuta analítica, telepsicanálise e a supervisão clínica. E aí eu trouxe aqui para vocês a diferença entre as profissões, né? Para a gente aqui bater um papo bacana. Enquanto isso, vai comentando aqui o que é que você está achando da aula, vai se inscrevendo no canal, deixa aqui suas perguntas que a gente vai respondendo aí ao longo dos dias. Se você não quiser aqui também, pode ir lá no grupo, no final, e dizer o que foi que você achou da aula, o que foi que você achou do conteúdo programático e qual a sua expectativa para esse novo ciclo na sua história e no seu ministério, tá? Então eu trouxe aqui, gente, a distinção ou a diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista. Sempre nas turmas de psicanálise há essa dúvida. Qual é a diferença entre um psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista? Eu quero já trazer de cara aqui para vocês nessa aula introdutória, nessa aula inaugural. Psiquiatra é um médico, então ele fez medicina, 5 anos, e fez uma especialização, em média 2 a 3 anos, tá? E é quem trata com medicamentos. O psiquiatra é o único profissional da saúde mental que trata com medicamentos. É ele quem diagnostica o que é que a pessoa tem: toque, TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, depressão, e etc, etc, etc. O psicólogo trabalha com comportamento e emoção, então ele vai atuar com os comportamentos e as emoções. E aí tem ali as suas teorias, tem as suas ferramentas, né? Entre elas o TCC, Teoria Cognitiva Comportamental.
ele também não vai diagnosticar, tá? Só que o psicólogo trabalha com essas emoções, esses comportamentos de ordem consciente. O paciente vai trazer, olha, eu estou sentindo isso, e depois eu me comporto assim, 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 assim. Beleza. Já a psicanálise, que é o nosso campo, a nossa área, o nosso curso, trabalha a escuta e interpreta o inconsciente. Então, a psicanálise ela vai trabalhar o campo emocional, comportamental do inconsciente. Não sei por que sou, não sei por que falo, não sei por que ajo desse jeito, não sei por que tenho esse comportamento, só sei que tenho, mas não sei de onde vem, não sei por que isso acontece comigo, eu falo assim, eu tenho certos comportamentos. Então a gente vai se tornar um pesquisador, um analista comportamental na área ou no campo do inconsciente. Beleza? Essa é a diferença entre um e outro. Módulo 4, o módulo 4, vamos falar sobre psicanálise aplicada e saúde mental. Então vamos falar sobre os transtornos, né? Ansiedade, depressão. Vamos falar sobre espiritualidade. Qual é a relação entre o campo da psique humana e a espiritualidade? Sexualidade, a infância e cultura. Módulo 5, vamos falar sobre nichos de atuação. Quais são as áreas que eu posso atuar? Então, a gente vai trabalhar sobre os nichos, entre elas, famílias, casais, jovens, palestras, igrejas. Você pode atuar em ONGs, clínicas, escolas, empresas e parcerias multidisciplinares, tá? E a gente vai falar um pouco sobre essas áreas, esses campos e como é que vocês aqui, alunos, futuros terapeutas, psicanalistas, podem ter muito sucesso atuando nessas áreas. Módulo 6, legislação e ética. Então, a psicanálise, como é um curso livre de capacitação profissional, ela tem uma lei federal 9.394 de 96, da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, é uma lei federal que embasa a psicanálise e os cursos livres. Decreto 5.154 de 2004, o artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, e a CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações 25.15.50, que é o código da profissão do psicanalista, que é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a psicanálise, senhores, é totalmente embasada, totalmente amparada, não só pela lei federal, pelo decreto, pela Constituição Federal, pela CBO e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Beleza? E aí, eu também trouxe para vocês aqui um presente, tá? Vocês que são pastores, vocês já estão ganhando 2 presentes. Veja bem, o primeiro presente é a mensalidade desse curso, tá? Esse curso, inclusive, eu terminei há pouquinho de dar aula para a turma que está em formação. Esse curso, ele custa R$ 150. Esse é o valor real desse curso, da mensalidade, 150 por mês, tá? E eu terminei há pouquinho de dar aula para a turma que está em formação. Para os pastores, como eu também sou pastor, entendo muito bem a dificuldade que é ser pastor e também pensando na obra e nas almas, eu fiz esse curso por um valor especial que vocês sabem que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Vocês sabem quanto é, tá? E eu trouxe um presente, que é o segundo presente. Além da matrícula, o valor especial, um bônus, que é o posicionamento e marketing digital. Sabemos que estamos na era digital, tecnologia, e é impossível o que você fizer hoje, se você não estiver dentro do mercado digital, no mundo digital, das redes sociais, você está fora do mundo. Então eu vou trazer para você aqui uma aula extra, um treinamento extra, como você ter um posicionamento nas redes sociais e também sobre marketing digital. Autoridade online, redes sociais, criação de conteúdo, identidade visual e parcerias. Como você vender o seu produto, vender as suas sessões e vender aí os seus atendimentos, tá? E aí, tem também aqui a opinião dos órgãos de saúde, que são os principais do mundo, como o Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Que reconhece a importância das abordagens psicossociais, apoia as práticas integrativas e complementares e reconhece a psicanálise como relevante na saúde mental.
Esses órgãos que eu citei, todos os órgãos de saúde, tanto do Brasil quanto do mundo, que é a OMS, exemplo, a ONU também, a Organização das Nações Unidas, reconhece a saúde mental como uma questão de utilidade pública mundial. Então, todos os profissionais que se capacitam, que debruçam, que levam a sério essa profissão, ele é reconhecido e respeitado por esses órgãos e pela sociedade, tá? E a demanda e o crescimento nos próximos 5, 10 anos é gigantesca, tá? Provavelmente a cada ano vai crescer 10%, mas eu acredito que isso ainda vai aumentar. Até 2020 aumentou 60%, até 2030 eu acredito que isso vai ultrapassar os 100%, porque a saúde mental é o número um, ou o vilão número um hoje no Brasil e no mundo. Então eu vejo aqui uma série, um oceano de oportunidades para vocês que tomaram a decisão de estar aqui e para aqueles que também vão vir. Só que essa turma, senhores, como eu falei algumas semanas atrás, só são 20 vagas. Então eu acho que temos aí mais umas 3 ou 4 vagas disponíveis. Então se você conhecer alguém, já chama logo para cá, porque quando fechar as 20 vagas, a gente não vai mais colocar ninguém. Só quando terminar essa turma, provavelmente no final do ano que vem. Então daqui a um ano é que vai vir uma turma como essa. Isso se Jesus não voltar, né? Então, se você tem alguém aí, indica. E se você está aqui, não sai por nada, não perde sua vaga. Porque se você sair, vem outro e entra na sua vaga. Beleza? Com essas condições especiais. Então a conclusão é o seguinte: a psicanálise é uma ferramenta de transformação, é o que vocês vão aprender, não só para vocês, mas também para outras pessoas. Ao mesmo tempo que você ajuda outras pessoas, você também se transforma. Há 5 anos atrás, quando eu fiz meu curso, hoje eu me considero uma outra pessoa. O meu ministério, a minha vida espiritual, minha vida conjugal, minha relação com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos, principalmente comigo, é outra história, outro nível. Então, é uma ferramenta de transformação pessoal, social, emocional. O psicanalista é um profissional de escuta, da escuta e da alma, promove o equilíbrio, um propósito, saúde emocional. Então você vai promover isso na vida das pessoas. E será que as pessoas estão precisando de equilíbrio, direção, desenvolver inteligência emocional, tratar os seus fantasmas, as suas demandas? Será que hoje as pessoas estão precisando? Será que na igreja, dentro da igreja, meus amados e amadas pastores e pastoras e líderes, será que os nossos irmãos em Cristo precisam dessas ferramentas, desse saber aqui, de pessoas que estão com essas ferramentas aqui para implantar na obra do Senhor? Com certeza sim. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de psicanálise clínica. Daqui para segunda-feira o texto eu vou colocar aqui, talvez hoje, se der, ou amanhã, eu vou colocar aqui as datas das nossas aulas, que serão sempre aos sábados. Não se preocupem se não der para assistir a aula no dia e no horário, elas ficam gravadas. E vocês podem assistir onde, quando e quantas vezes quiser. Pode repetir 1, 2, 3 vezes, tá certo? Fiquem tranquilos e tranquilas que não vai ter nenhum problema em relação às aulas. As aulas também serão acompanhadas de uma apostila que serão disponibilizadas gratuitamente para vocês, ok? Dúvidas e perguntas, tem aqui o chat do YouTube e também tem o nosso grupo fechado de interação. É para vocês. Se comuniquem, perguntem, falem e tirem todas as dúvidas que vocês quiserem. Tá certo? No mais, sejam bem-vindos e vamos que vamos, porque a partir de agora nós iniciamos uma viagem extraordinária por dentro de cada um e para que nós possamos também, por fora, impactar positivamente a maioria. Deus abençoe, seja bem-vindo e até a próxima aula.